Sejam todos bem-vindos ao PátriaCast. Eu sou o Leonardo Rui, aqui comigo Neucimar Fraga, deputado federal, membro atuante da Comissão de Segurança Pública no Congresso Nacional. E junto com a gente aqui, o Wallace Vial, que ele é casado, tem pai de 2 filhos, 41 anos, policial civil, operador da CORE, empresário e fundador da Militibus Paratus. Bem-vindo, Wallace. Obrigado. Um bom dia a todos aí. Bom, aqui a nossa ideia é basicamente trazer o tema de segurança pública, juntamente com o deputado Neucimar, trazendo um pouco da experiência dele legislativa, assim também como a atuação dele como prefeito de Vila Velha, e a experiência operacional do Wallace, que é muito experiente, muito atuante nessa parte da Polícia Civil e na operação especial aqui no Espírito Santo, né, Wallace? Isso aí. Eu estou na Polícia Civil já desde 2010. Sou um dos membros atuantes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, uma unidade de operações especiais dentro da Polícia Judiciária. Trabalha com busca e apreensão e mandados de prisão de alta periculosidade, resgate de refém localizado. A gente vem atuando durante muito tempo também na Academia de Polícia. Bacana, bacana. Neucimar, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é bom a gente explorar, né, algumas pautas que a gente vai desenrolar aqui ao longo do nosso podcast, da nossa entrevista, né? E o que você traz para a gente da sua experiência como legislador? O que você traz de novo aí para a gente sobre essa pauta de segurança pública? Qual que é a sua experiência que você recente agora? A gente teve a semana, né, da segurança pública lá no Congresso, fresquinha, saiu pautas importantes, né, dessa semana. O que você pode falar um pouco sobre essas pautas aí para a gente? A segurança pública é um desafio para toda a sociedade brasileira, para os governantes também. E muitas vezes nós falamos de segurança pública e restringimos o debate da segurança pública à questão da polícia e do emprego ou da educação. Aliás, né, tem alguns estudos que apontam que as cidades que mais geram emprego geralmente são as mais violentas. Um exemplo bacana é aqui no Espírito Santo. Uma das cidades mais violentas do Espírito Santo é Serra e Linhares. São as cidades que mais desenvolvem, que mais geram empregos e que mais geram oportunidades. Então, segurança pública não está totalmente ligado à violência, ao crescimento da violência, à questão do crescimento econômico, ou inclusive até da educação, né? Tem muita gente que quer colocar a culpa da violência nos analfabetos. Né? O problema de educação não tem nada a ver. Tem vários fatores que influenciam na questão da violência e no crescimento da violência na cidade. Uma delas quase ninguém fala, que é a questão da ocupação do solo. Se você pegar um estudo aqui da Grande Vitória, ou qualquer cidade do Brasil, você vai perceber que as cidades mais violentas, normalmente são os locais mais violentos das cidades, são os locais que foram ocupados de forma desordenada, ou seja, já começou errado. E é difícil uma coisa que começa errado terminar certo. Então começou errado por quê? Faltou uma política educacional, o cara invadiu, o cara fez um loteamento irregular. Geralmente, quando faz a ocupação desordenada, não deixa nem espaço para construir uma unidade de saúde, uma escola, uma praça. São unidades que são construídas sem infraestrutura nenhuma, ou seja, aí as crianças nascem em um bairro totalmente sem infraestrutura, sem uma escola para estudar, tem que estudar na escola mais distante, não tem uma praça para brincar, e aí o território ele fica muito fácil de ser dominado pelos agentes do crime, pelo tráfico ou por outras atividades criminosas dentro daquela comunidade. E aquela região se torna uma região violenta. E as pessoas que poderiam interferir e ajudar a mudar a realidade ali têm medo de chegar ali. Verdade. E ali quem vai habitar ali? Ali vai habitar as pessoas, muitas pessoas que se escondem da polícia e que querem sempre um local com maior dificuldade de acesso da polícia para chegar. Então, esse local acaba sendo dominado pelos operadores do crime em cada cidade brasileira. Então, a segurança pública é muito mais do que só polícia, do que só salário, do que só investimentos. Em educação ou desemprego, eu trato sempre o problema de segurança pública como um dos maiores problemas. Ocupação desordenada, invasões, áreas irregulares na cidade. E aí, como diz a Bíblia, um abismo puxa um outro abismo.
Então você pode perceber que os locais mais degradados da cidade, você pegar aqui na região mais de centro, por exemplo, da nossa cidade de Vila Velha, você pegar as áreas mais degradadas dessa região do centro, que é cercado de shopping centers, de prédios, mas a rua mais suja, a área mais escura, a área mais degradada é onde você tem o quê? Uma maior concentração de morador de rua, que passou a ser hoje um grande problema das grandes cidades. Não é verdade, Viel? Verdade. Eu posso corroborar com o que o senhor está falando, porque, como eu falei para vocês, já estou há mais de 10 anos na atividade policial, e todo o local que é de difícil acesso para a polícia, a gente tem uma dificuldade imensa de atuar. Por conta de vários fatores. Imagina só o seguinte, a gente tem um mandado de busca e apreensão ou um mandado de prisão específico para determinada residência. Aí você tem que ir naquele local, fazer um levantamento, pedir uma busca e apreensão de acordo com a necessidade, de acordo com aquele imóvel específico. E aí como é que você acessa? Como é que você acessa se você não tem uma ordenação? Verdade, se você não tem lá uma rua definida, com um número definido, como é que você consegue fazer isso? Isso é muito difícil, eu concordo plenamente com o senhor. Cada vez mais, quanto mais difícil o acesso para a polícia, mais difícil a gente implementar o que o normativo jurídico nos pede. E geralmente quem domina o território do crime na cidade, eles procuram os locais de pior de acesso por parte da polícia. Ou é no alto do morro, ou é num beco onde não passa uma viatura, ou é num bairro que não tem rua pavimentada e eles colocam, às vezes, muito lixo, muitos carros abandonados na rua, sempre para dificultar a ação do criminoso. Eu me lembro que quando eu assumi a prefeitura de Vila Velha em 2009, tinha um bairro chamado Ilha dos Aires, aqui bem próximo. Ilha dos Aires é um dos bairros mais violentos de Vila Velha. E ali tinha uma rua chamada Maria Malha e Joaquim Nabuco. E aquela rua ela estava com a obra inacabada, abandonada, com as valas abertas, muito material de construção. E eu fui visitar aquela rua, cheguei lá e falei, não, vou resolver esse problema. E eu comecei a visitar o bairro e conversei com o meu secretário e mandei dar prioridade para executar as obras naquele bairro ali. Um dia um líder comunitário falou, prefeito, os meninos lá não estão satisfeitos com o senhor, não. Eu falei, como assim? O senhor está fazendo as obras lá? Eu falei, qual o problema? Não, porque eles usavam aquelas obras mal acabadas para dificultar a ação da polícia. Então a polícia tinha tempo que não entrava dentro do bairro. Então o tráfico e os operadores do crime estavam totalmente dominando aquela área. Quando nós entramos, concluímos as obras, pavimentamos, abrimos essa avenida aqui que vai do Divino para a Glória, que você, por trás do terminal aqui, que ali também era um gueto muito grande, o bairro se abriu. Nós fizemos uma praça, colocamos uma câmera de vídeo monitoramento e conseguimos reduzir a violência. Ou seja, é importante a gente debater a questão da segurança, falando de polícia, de aumento de efetivo, de melhor equipamentos, de valorização da classe policial, de construção de unidades de esporte, de educação, de dignidade para as pessoas, mas nós não podemos esquecer que a falta de ordem na ocupação do solo ou nas ocupações irregulares ou nas invasões são um dos maiores propulsores da violência em qualquer região da cidade, do estado ou do país. E Viel, fazendo uma pergunta rápida e objetiva aqui. Hoje, como que você assim avalia e diz assim qual que seria o problema crônico assim da segurança pública no Espírito Santo? Uma coisa difícil de resolver, uma coisa que você fazendo uma análise, você acha que assim poderia dar um olhar específico para essa questão aí? A gente não consegue trazer respostas complexas. Resposta complexa para uma situação tão simples. É difícil você trazer. Porque pensa só comigo, a segurança pública ela é complexa demais. Então a gente não consegue trabalhar em um ponto específico. O Neucimar acabou de trazer uma fala aqui que realmente é algo muito importante. Até mesmo o próprio acesso e etc. e tal. Quando você gera essa situação para dentro de uma comunidade, você facilita várias pessoas entrar, não só a polícia. É uma situação interessante. Entre o táxi, entre a ambulância, entre o ônibus, entre o carro de entrega. Entra tudo. A gente começa a deixar de ser fechada aquela região. E você começa a ter acesso. Outro ponto está literalmente nas legislações que a gente tem hoje. A gente tem umas legislações hoje muito complexas. Recentemente saiu uma resolução do STJ dizendo que a abordagem policial ela está praticamente sendo descartada. O que baseia uma abordagem policial? É o que a gente chama de fundada suspeita. Eu, durante a minha experiência na atividade policial, eu identifico
pelo trejeito do cidadão, que ele está ali se portando de uma forma inadequada. Então a gente vai lá fazer uma abordagem nesse sujeito. Isso é a base da polícia. E isso não é preconceito. Não é preconceito. Isso não é preconceito. Isso é experiência. Experiência. E as pessoas confundem muito isso. A gente chama isso de tirocínio policial. A gente tem experiência com isso há muitos anos. São muitos anos vendo as pessoas acontecerem. Então, tudo isso vai acontecendo. Eu trago um exemplo aqui para vocês, o seguinte. O grande problema da leniência da legislação atual. A gente imagina o seguinte, imagina que você está na sua casa e você tem 5 irmãos. E o seu irmão mais velho, ele comete uma arte. E o seu pai vai lá e corrige o seu irmão mais velho. Você mais novo vai olhar e fala, pô, não vou fazer a mesma coisa, porque senão meu pai vai me corrigir. Se a gente traz isso, refletindo isso para a criminalidade, dentro de uma casa, o irmão mais velho, condenado por tráfico de drogas, ele vai ser preso. 8 meses ele está na rua de novo. O rapazinho que está lá crescendo, que viu o irmão dele sendo preso e viu que não dá nada, ele vai seguir o mesmo passo. Sim, vai. Então, se a gente tem uma legislação que é firme, que vem firme nesse sentido, a gente consegue inibir a entrada do mais novo. E quebra esse ciclo. E isso é verdade, e a gente percebe muito isso, que a nossa legislação é frouxa. É. A legislação brasileira é uma legislação frouxa. Aí você pergunta, mas por que vocês não corrigem, Neucimar, essa legislação? É fácil falar. Quase todas as mudanças que tem que ocorrer na legislação para que nós possamos ter uma lei que beneficie mais o cidadão do que o criminoso, elas estão enquadradas no artigo 5º da Constituição, que é chamado de cláusula pétrea. O que é isso? Esse artigo não pode ser mudado por uma alteração constitucional, por uma PEC, que é o que eu posso fazer. Uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. Todos os artigos, todos os parágrafos e incisos que estão dentro do artigo 5º da Constituição, eu não posso mexer. O Congresso que está lá não pode mexer. O presidente não pode mexer. Quem pode mexer nesse artigo é só uma nova Assembleia Constituinte, que tem que ser eleita exclusivamente para isso que pode mexer. Eu vou dar um exemplo. O cidadão, ele comete um crime, mata aqui um pai e uma filha, deu um tiro, matou os dois. Fugiu da cena do crime. 3 dias depois, não tem uma ordem judicial contra ele ainda, e ele se apresenta na delegacia e confessa o crime. Eu matei os 3. Delegado, ok, assina aqui a sua confissão, e ele sai andando dali. Ele não pode ser preso. Por quê? Porque no artigo 5º da Constituição está escrito que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem judicial. Se não tinha uma ordem judicial contra ele e ele não foi preso em flagrante, ele responde o processo em liberdade. Isso se chama impunidade, isso se chama sensação de fragilidade do Estado. As pessoas não conseguem. Fulano matou 3 e está solto. Assim aí o que você fala, pode incentivar que outros continuem cometendo o mesmo crime. Então, a nossa Constituição, se você pegar, tem algumas aberrações. Hoje, por exemplo, um réu confesso não pode ser preso. Mas um suspeito pode ser preso por 81 dias como suspeito e tem que responder de dentro da cadeia que ele é inocente. Porque a lei permite a prisão provisória. Sim. Que pode ir até 81 dias. Ou seja, o cara pode ser preso provisoriamente sendo suspeito, mas ele não pode ser preso definitivamente sendo um réu confesso. Isso está na nossa Constituição. Nos legisladores, nós tentamos mudar pelas leis ordinárias, pelas leis complementares, pelas leis comuns, mas se esbarram na Constituição. Então, é difícil. Tem coisas no Brasil que eu falo o seguinte, se não tiver uma nova Assembleia Constituinte eleita e eleitos com esse pensamento de fazer as leis mais rigorosas, a gente não vai resolver o problema da legislação para enfrentar a violência no Brasil. Não é um problema desse, Viel? É verdade, concordo plenamente com o senhor. Pode falar. Não, só ia fazer um comentário, Neucimar, que essa questão que você falou é muito importante, mas tem outras questões também, que até uma proposta sua, que está lá no Congresso também, que é a questão dos scanners nas estradas, né? Para poder escanear os caminhões. Hoje a gente tem escaneamento no aeroporto, a gente tem escaneamento para entrar no fórum, entrar em diversos órgãos, né? Para fazer o escaneamento por raio-x.
e não tem o escaneamento nas estradas, né? Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente olha e fala até, pô, por que não tem, né? Uma coisa tão racional. Você tem uma proposta para. É verdade, é importante falar isso, Vial, que é operador de segurança aí, que trabalha na área. Eu aprendi uma coisa, eu tenho uma experiência de 8 anos como membro da Comissão de Segurança da Câmara Federal. Eu presidi a CPI do tráfico de órgãos humanos na Câmara Federal. Foi a primeira CPI no mundo que denunciou médicos que matavam paciente para retirar órgãos para vender. Inclusive, ano passado, dia 30 de abril, um médico chamado Dr. Álvaro Yanes, lá de Porto de Caldas, Minas Gerais, foi condenado a 21 anos de prisão por ter matado um garoto chamado Paulinho Pavese e vendeu os órgãos deles irregularmente. Nós fizemos a CPI, prendemos, 21 anos depois, 21, ele foi condenado. Mas, embora, o que acontece, que você falou? O crime é quase que inevitável. Quando um cara quer cometer um crime, quando uma organização criminosa quer cometer um crime, ele vai gastar dinheiro, ele vai gastar tempo, ele vai fazer força, ele vai usar inteligência para cavar um túnel, como cavou lá no Ceará, para assaltar o Banco Central e outros crimes que foram hollywoodianos aí pelo mundo afora. Mas qual é o papel do agente público? Dificultar a ação do criminoso. Exatamente. Aí, por exemplo, quando você coloca um scanner no aeroporto para o cidadão não entrar com uma droga, porque se entrar vai tirar um raio-x e sabe que ele comeu, você está dificultando a ação do criminoso. Com toda certeza. Quando você vai escanear a mala do cara que despacha a mala no aeroporto, você está dificultando a ação do traficante. Quando você escaneia um container que chega no porto, você está dificultando a ação do criminoso. A minha proposta foi nesse sentido. Se o aeroporto tem scanner, se o porto tem... Se o aeroporto e o porto tem, por que as estradas não podem ter? Perfeito. Então, se nós tivéssemos hoje scanners instalados nas praças de pedágio, podia aproveitar a estrutura. O cara passou para pagar o pedágio, o carro dele é escaneado, ele já está sabendo. Você vai dificultar a ação do criminoso. Ele pode até continuar cometendo aquele crime, mas não vai cometer em grande escala como comete hoje. Não é verdade, Biel? Perfeito, perfeito. A única forma de você tentar inibir o crime é literalmente inibir o crime. Você criar formas e cada vez ir brigando com os caras. Os caras se reinventam, dentro da criminalidade tentam se reinventar e nós vamos nos reinventando. A tecnologia, a utilização da tecnologia para inibir a criminalidade é algo fundamental, fantástico. A gente hoje, dentro da atividade policial, dentro da polícia investigativa, a gente trabalha com várias tecnologias que é absurdo. De você conseguir dados de investigados que você não conseguiria anos atrás. E cada vez mais vai avançando. Esse projeto é fantástico. Imagina como é que seria a gente colocar... A gente está vendo a Polícia Rodoviária Federal apreender muitas quantidades aí de entorpecentes das estradas. É quase que por sorteio, né? Olha que maravilha. Exatamente isso. Porque a investigação está cada vez mais difícil. Se a gente tem um dispositivo desse, isso vai facilitar a vida do operador de forma fantástica e inibir a atividade criminosa. O cara, para passar, ele vai dar o jeito dele? Vai, mas vai dificultar. E normalmente ele vai usar um atalho para não passar ali. Exatamente. Aí a polícia tem que fazer o quê? Vai pro atalho. Exatamente. Pronto, acabou. E assim vai. Eu me lembro, Léo, quando eu assumi a prefeitura de Vila Velha em 2009. Eu fui eleito no segundo turno, em novembro. Aí eu procurei o secretário de Segurança do Estado na época. Falei, olha, eu queria o apoio de vocês, que eu quero assumir, eu vou assumir a cidade no verão. O verão é muito movimentado. Eu quero instalar câmeras de vídeo monitoramento em Vila Velha. E eu quero construir um centro integrado de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, agente municipal, Polícia Ambiental, fiscais de postura. E aí eu fui procurei o governador na época, o Paulo Artung. Ele falou, procura o secretário de Segurança. Conversei com o secretário. Ele falou, olha, conversa com o comandante do 4º Batalhão de Vila Velha. Eu fui lá e conversei. Depois eu voltei nele de novo para pedir o apoio, porque eu precisava do apoio. Ele falou assim, olha, conversa com o comandante que vai assumir em janeiro já, para preparar tudo. Eu falei, não, mas eu quero instalar essas câmeras de vídeo monitoramento na orla. Na época, Vila Velha tinha um índice muito grande de sequestro relâmpago, não podia encostar um carro na praia para namorar, tomar água de coco, passear, que roubava, sequestrava, era uma coisa difícil. Na orla, muito. E aí, quando chegou em dezembro, eu fui atrás. E aí, secretário? Não vai dar tempo, porque 60 dias não dá para fazer uma licitação e tal. Mas eu quero instalar. Aí não deu. Bom, não vou contar a história toda não, mas resumindo, eu assumi o mandato dia 1º de janeiro, dia 18 de janeiro, eu instalei o Centro Integrado em Itapuã, no cruzamento da Jair de Andrade com a Gil Veloso, e eu instalei as 14 primeiras câmeras de vídeo de monitoramento da história de Vila Velha.
instalei as câmeras chamadas tagarelas, que falava com o cidadão na rua. Nós alugamos jipes para fazer fiscalização da areia com a guarda. Nós contratamos jet ski para a guarda municipal fazer a segurança no mar. Contratamos barcos e com 18 dias nós instalamos um programa de segurança que virou manchete no Brasil todo. E eu me lembro que logo na posse do comandante de segurança na época, o governador Paulo Artung falou assim, olha, eu quero parabenizar o prefeito e o secretário de Vila Velha, que eu tenho aqui já 8 anos como governador, 7 anos como governador, e eu nunca ganhei 1 minuto positivo no Jornal Nacional e no Jornal Hoje. O prefeito, com 18 dias, ganhou 5 minutos no Jornal Hoje e 3 no Jornal Nacional. Assim, porque quando a gente quer fazer, a gente faz. E é importante que os agentes políticos, os governantes entendam que segurança pública é um dever de todos. Muita gente, é dever do Estado. Não, é Estado, mas é Estado brasileiro, que é União, Estados e municípios. E se a gente assume esse papel, o município pode dar uma contribuição muito grande, junto com o Estado e junto com a União. Então, dificultar a ação do criminoso, usar todas as ferramentas tecnológicas a favor do sistema de segurança, porque se a gente não usa, os bandidos usam. Com certeza. E Vial, assim, aproveitando esse gancho do Neucimar, assim, você me contou aqui nos bastidores que você participou também na época da formulação da guarda aqui em Vila Velha, né? Sim, sim. E fazendo até esse link, o Neucimar aqui também, nessa época, quando ele assumiu o mandato dele em Vila Velha como prefeito, que estruturou toda a guarda municipal. 2009, né? Foi. Então, assim, qual que é a sua opinião da importância da guarda municipal na segurança? Então é o seguinte, pensa comigo o seguinte, a gente tem visto cada vez mais a criminalidade pulverizada, não é isso? A gente encontra cada vez mais criminosos pelas ruas, em guetos e etc e tal. Pensa só comigo o seguinte, se eu centralizo demais a segurança pública na mão só do Estado ou na mão só do governo federal, eu vou ter uma dificuldade muito grande de comandar isso. Imagina o seguinte, o cidadão que mora na cidade de Vila Velha, ele é conhecedor do município dele. E aí ele se torna um guarda municipal. Você concorda comigo que se a gente começa a trabalhar dentro desse sentido de fortalecimento das guardas municipais, no Brasil inteiro, a gente vai pulverizar a segurança pública? Então a gente vai ter um contato muito mais próximo com aquele cidadão que está ali nas comunidades, querendo passar uma informação do criminoso que está lá para a gente tentar combater melhor. A importância das guardas municipais, a gente viu muito forte em 2017. Na greve da polícia. Exatamente. Na paralisação da Polícia Militar aqui no Estado do Espírito Santo, nós vivemos aqui a barbárie, vivemos o caos. E a Guarda Municipal de Vila Velha atuou de forma brilhante. Trouxe a segurança ao município até o momento que a Força Nacional chegou e o Exército Brasileiro chegou para conter essa situação toda que aconteceu naquela época. Nós tivemos aqui na rua de Itapuã, na Resplendor, um tiroteio dentro da Resplendor aqui em Itapuã. Então você vê o seguinte, quanto mais pulverizado, quanto mais fortalecido o sistema de segurança pública e mais ramificado, melhor a gente vai ser. E dessa forma a gente consegue ir ali compartimentando. O prefeito atuante, o governador atuante e o governo federal atuante. Então a gente consegue fechar o ciclo, literalmente. Porque pensa só o seguinte comigo, o quadro organizacional da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ele está tão defasado que beira a 1999. A defasagem. A Polícia Militar, ela não tem hoje, não vou nem falar da Polícia Civil, na Polícia Civil, então, muito menos. A gente não tem quadro organizacional efetivo para operar. Pensa o seguinte, imagina o Estado do Espírito Santo sem as guardas municipais atuantes. Dá uma parada e eu pra me pensar. lembro, Vial, que quando eu assumi o mandato em 2009, eu já criei estrutura de segurança com 18 dias e criei a Secretaria de Defesa Social, que era a Secretaria de Segurança na época. E eu fui desestimulado por muitos gestores da época. Rapaz, não cria a guarda em Vila Velha. Porque hoje a segurança é um problema do Estado. O município cuida da educação, da saúde e do esgoto lá. Quando você criar a Secretaria de Segurança, a população vai começar a cobrar do prefeito os índices de violência no município também. Verdade. Falei, não, mas eu quero criar, rapaz, você vai fazer a maior besteira da sua vida e criar uma guarda em Vila Velha. E só tinha uma guarda de trânsito em Vitória. Verdade. E nós criamos uma guarda municipal em Vila Velha, implantamos o primeiro central de operação da Grande Vitória, de sistema de vídeo monitoramento. Da Dali Santos, lá, né? Funcionou muito tempo aqui no Tijolinho, na pracinha de Vila Velha.
depois que foi para Dali Santos. Convocamos os agentes que haviam passado num concurso de trânsito em 2008, fizemos um novo concurso, unificamos a Guarda Municipal de Vila Velha, nós certificamos a primeira equipe de monitoramento do Brasil. O pessoal do Ministério da Justiça veio participar da formatura, porque nós fizemos um processo seletivo, capacitamos os agentes de monitoramento. Porque você não pode colocar cargo comissionado para fazer monitoramento de câmara da cidade. E cargo comissionado é indicação livre. Aí pode alguma pessoa indicar um cidadão que tem relação com crime no seu bairro e o cara está ali monitorando para passar informação para a guarda, daqui a pouco ele leva informação para o agente do crime. Então, o operador da segurança, o agente de monitoramento não pode ser cargo comissionado. Então, nós fizemos um processo seletivo, qualificamos, capacitamos, tínhamos uma guarda atuante, ainda não era armada, por quê? Porque na época a academia não tinha capacidade de formação nem dos policiais que estavam sendo contratados em 2011 e 2012. Isso. E foi, acho que, a maior época de contratação das polícias do estado. Eu sou dessa época aí, eu sou de 2010, né? E formado em 11? Não, eu fui formado em 10. Em 11 e 12 eu participei da formação dos policiais civis também, foi uma loucura. Não tinha vaga para formar. Exatamente. Então, assim, depois, na nossa sucessão, a Guarda de Vila Velha foi armada, nós deixamos um efetivo de 260 agentes de monitoramento, Guarda Municipal, Guarda-Vida. Aliás, é uma categoria que precisa ser melhor olhada na cidade. Verdade. Tão importante quanto um guarda municipal que protege o seu filho do traficante aqui na rua, é um guarda-vida que protege o seu filho de um afogamento na praia. Concordo plenamente com o senhor. E eles recebem muito mal, sem equipamentos precários para trabalhar, não tem mais um jet ski para os guarda-vidas trabalhar na cidade, não tem mais um bote, uma embarcação para eles se deslocar rapidamente de um local, às vezes não tem nenhum equipamentos. Aliás, eu tinha uma proposta, e faço essa proposta para o prefeito da cidade, que inclua os guarda-vidas dentro do rol de segurança da cidade, porque eles são a segurança do mar. E muito eles bom. Também são extremamente importantes. Muito bom. Verdade. Muito bom. Vial, outro assunto que eu queria abordar aqui é a questão também que está em um debate nacional muito grande, que é a população armada, né? Então, você que é treinador, né, tem a sua estrutura, né, da Melíticos, que treina, né? Até pessoas civis, né, também podem ir lá e treinar, né, fazer o treinamento. Como que você vê essa pauta do armamento da população? Bom, então, o que eu penso com relação ao armamento civil? Volto a dizer, até 2017, eu tinha um pensamento. Até 2017. De 2017 para cá, a minha cabeça virou com relação ao armamento civil. Por quê? Pelo simples fato que arma de fogo sempre vai existir. É uma utopia achar que o mundo não vai haver arma de fogo. E pessoas más também sempre vão existir. Uhum. Concorda comigo? Sim. Então, enquanto tiver de um lado... E as boas têm que ser treinadas para resistir, né? Exatamente. Então, quando tiver de um lado pessoas más com uma arma na mão, eu preciso equilibrar esse jogo. Porque em 2017, a Polícia Civil não parou. Então, nós trabalhamos muito. E eu recebi várias ligações de familiares falando, cara, eu tô em casa aqui, tô precisando de uma ajuda. Eu falava, bicho, não tem o que fazer. Cheguei ao ponto de chegar para um tio meu e falar com ele, fecha a casa, solta os cães e vai pro meu apartamento. Que lá, pelo menos, a gente tem alguma coisa. Aí eu percebi o seguinte, falei, cara, a gente só tem uma forma de equilibrar esse jogo. É uma luta do bem contra o mal. Não tem jeito. Enquanto tiver pessoas más com arma na mão de um lado, eu preciso que tenha pessoas boas com arma na mão de outro lado. Só que tem um porém. Eu não posso só entregar arma de fogo. Eu preciso entregar um condicionamento, um conhecimento técnico, psicológico e jurídico para que esse cara não use a arma de fogo dele de forma inadequada. Para que, em vez dele ter a possibilidade de se defender, ele vá arrumar merda. Uhum. Só cortando o assunto com você, semana passada eu estava no grupo do WhatsApp, até um grupo de professores da cidade, e um professor lá colocou uma manchete que saiu no jornal, acho que não sei se foi de São Paulo, que 30% dos crimes cometidos em São Paulo foram cometidos por armas ilegais. Aí o cara falou, porque você tá vendo aí, 30% são armas ilegais. Eu falei, cá, então 70% foi cometido por armas ilegais. E você falou que o problema é os 30% das armas legais? Ué, tá falando aqui, ó, 30% dos crimes foram cometidos usando armas legais. Aí você acha que esse é o problema do Brasil?
Ou é o 70% que foi cometido por armas ilegais? Então, eu vi essa reportagem, Nocimar, e eu discordo plenamente. Eu tenho números e dados que mostram que o índice de crimes cometidos por armas legais é ínfimo. Não há nem registro direito. É uma proporção tão pequena. Então o índice já era uma mentira. Exato. E mesmo se fosse verdade... Mesmo se fosse, perfeito? Mesmo se fosse. O índice é tão pequeno, porque veja só comigo, como é que você consegue adquirir uma arma de fogo hoje? Você tem que ser maior de 25 anos, não ter nenhum crime respondendo qualquer ação criminal, ter idoneidade moral, você não pode ter nenhum desvio de conduta e tem que passar por um exame de tiro, capacidade técnica, um laudo psicológico por uma psicóloga de agente da Polícia Federal. Beleza? Então, em tese, você sabe o problema que é e o custoso que é ter uma arma de fogo. O cidadão que compra uma arma de fogo para defesa própria, ele zela daquilo ali com uma responsabilidade absurda. Sim. Tanto que se você for parar para pensar, a gente está vivendo um fenômeno. Após a liberação não, né? A flexibilização do acesso à arma no brasileiro, a gente tem visto índices diminuírem absurdamente. Verdade. É por conta do armamento na mão do cidadão? Não, não é por conta do armamento. Mas sabe por que é? É por conta da mentalidade desse camarada. Porque quando você coloca uma arma de fogo na cintura, você sabe a responsabilidade que é isso e o quão danoso isso é, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Você começa a perceber determinadas coisas. Você começa a falar bem assim, eu não posso mais ficar de bobeira na rua. Eu não posso mais entrar em qualquer lugar achando que eu estou na Suíça, meu irmão. Eu preciso me prevenir. Então foi muito mais uma mudança de mentalidade do que propriamente dito o cara botar uma arma na cintura e falar agora eu sou o brabo. Não é isso. Percebe? É uma mentalidade. O cara começa a ver a prevenção como o caminho correto das coisas. Perfeito? E eu acho que é importante a população entender que o fato de você ter direito a uma posse de uma arma não lhe dá o direito de andar com a arma na rua. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, uma coisa é a posse, outra coisa é o porte. Então, se existem restrições e exigências para você ter direito a uma posse, o cara que mora num sítio, numa roça, né, ele precisa ter uma arma. Precisa. Precisa. Você vai na região norte do Brasil, ou quem mora no interior do estado, ou quem mora... Precisa ter uma arma, por quê? Porque você está mais distante da cidade, sim, você está há mais tempo de uma viatura policial, óbvio, e pode ser que à noite sua propriedade seja invadida por criminosos que vão lá e vão cortar a fiação da internet, né, vão cortar a energia. Está sozinho. Você está sozinho, pronto. Você tem que ter uma arma para se proteger, nem que seja para fazer um barulho, dar um tiro para cima. Só quer ver uma coisa? A gente teve um fato muito interessante que aconteceu agora recentemente no estado de Goiás. Uhum. Nós tivemos aquela situação do Lázaro, lembra? Foi. O Lázaro saiu naquela caçada maluca e etc e tal. Em todos os lugares que o Lázaro chegou que não tinha uma arma para se defender, ele fez uma barbárie. E naquela casa que o camarada tinha uma arma para se defender, mesmo que seja para um barulho, lá ele não entrou. Porque pensa só comigo o seguinte, por mais rápido que o poder público seja, por mais atencioso que o poder público seja. O que queira ser, né? Ou o que queira ser. Se você ligar pro 190 agora, não vai brotar um polícia do chão aqui. Uhum. Ele vai levar um tempo para chegar. E isso até você explicar que é o Lázaro que está lá, eles vão perguntar se é o Lázaro que ressuscitou. Meu irmão. Mas o Lázaro ressuscitou! E outra coisa. Mesmo que você consiga explicar, uma viatura vai estar o mais próximo da sua casa 5 minutos. 5 minutos, meu irmão. Pensa bem o que se faz com 5 minutos. Olha o nível de violência que é empregado dentro de 5 minutos. Para pensar isso. Verdade. Então, se você... Porque a Constituição fala o seguinte, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É cada um sendo responsável pela sua segurança. Uhum. Eu sou a favor do armamento? Sou a favor do armamento, mas pelo simples fato de ser o seguinte, com arma de fogo na mão, você tem a possibilidade de uma defesa. Pensa comigo o seguinte... Se um camarada, quantas vezes vocês já viram acontecer o seguinte fato? O cara chega, um criminoso chega para uma senhora e assalta a senhora e pega o celular dela e vai embora. Como dizia o cara do 9 dedos lá, é só um celular.
E quantas vezes vocês já viram a mesma situação do cara pegar o celular e, na maior covardia do mundo, atirar? Foi, teve um caso agora, poucos meses desse. Exatamente. E aí eu vou piorar a situação. Quantas vezes vocês já viram acontecer, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, de um policial ser assaltado, o cara levar a arma dele e ir embora? Várias vezes. E da mesma forma você já viu o cara tomar a arma e atirar com a própria arma. Não tem a ver com a arma de fogo. Tem a ver com a intenção que o sujeito está ali do outro lado. Qual a intenção do criminoso? Pensa comigo. O criminoso, quanto mais violento ele é, mais ele acende nas organizações criminosas. Sim ou não? Verdade. Então, se você tem a capacidade de uma defesa, você tem literalmente a possibilidade de se defender. E se você vivesse no Brasil, por exemplo, eu fui em Singapura, comecei em Singapura. Singapura é proibido usar arma. Se o cara for pego com revólver, é pena de morte. Se ele for pego com uma faca, ele leva chibatada e é preso. Então, uma coisa é você conviver num país, olha, ninguém vai usar arma. Quem usar é pena de morte. Tá bom. Beleza. Aí, nem o bandido, nem o cidadão do Ninguém. mal vai usar e nem o do bem vai não usar. pra todo mundo. É Ok, não pra show de todo bola. mundo. Agora, nós vivemos aqui no Brasil, de 2004, de 2005 até 2019, com o Estatuto de Desarmamento aprovado, com restrições altíssimas para a posse de arma, e o crime aumentou, a violência aumentou, o uso e o contrabando de armas. Eu fui relator da CPI do tráfico de armas no Brasil. Eu, em 2006, junto com o deputado Moroni Torgan, o deputado é um delegado federal, nós relatamos, nós investigamos na época a influência do PCC no Brasil. Estava começando naquela época, em 2005, o fortalecimento do PCC. E na época nós ouvimos o Marcola. Aliás, a única imagem que a televisão tem do Marcola, que é líder do PCC, fundador, tem até hoje, é uma imagem que ele entra algemado para conversar comigo, com o deputado Moroni Torga e o Arnaldo Faria de Sá, que é um delegado civil de São Paulo, que morreu agora recentemente. E naquela época nós fizemos a rota do tráfico de armas no Brasil, né? Que entra lá para o Pedro Juan Cabalheiro, no Mato Grosso, que entra para o Sacramento, no Rio Grande do Sul, né? Que vem pelas rodovias do sul da Régis Bittencourt até São Paulo, vem pela 262 de Mato Grosso até Brasília, entra por Minas Gerais e vai ali para Ribeirão Preto. Nós fizemos um mapeamento. O tráfico, tanto também pelos Correios, entrega de armas pelos Correios. Nós mostramos e deixamos claro, olha, tem que combater o tráfico de armas. Se não combater o tráfico de armas e o tráfico de drogas, os criminosos que já são empoderados nos seus territórios vão ter mais empoderamento ainda. Aliás, agora nós aprovamos a lei, eu fui relator da lei, chamada Lei do Novo Cangaço no Brasil. Nessa lei agora que nós aprovamos, a gente está tipificando esses criminosos que eram responsáveis pelo domínio dos territórios. Porque é comum você chegar numa área que é ocupada, geralmente, mais uma vez, ocupada de forma desordenada, você tem um cidadão que vigia a entrada da favela. Sim. Ele está ali armado, ele está ali com molheiro, avisa a polícia, chegada da polícia, quando tem ordem, ele bota ali fogo no pneu para ninguém entrar na favela, para a polícia também não chegar. Agora, nós tipificamos esse crime. Muito bom. Um cidadão pode pegar até 40 anos de cadeia. Então, o crime do novo cangaço no Brasil, os caras chegam na cidade, invadem a cidade, fazem barricada, colocam as pessoas como escudo humano amarrado em cima do carro, entra, explode a agência bancária, sai com eles amarrados para a polícia não poder atirar, trocar tiro. Ou seja, nós estamos precisando realmente no Brasil de fazer um debate sério Sim. sobre a questão de segurança pública. Armamento. O acabo para todo mundo, ou deixa quem tem capacidade de usar uma arma, usar. Com capacidade. Com capacidade. Isso aí, perfeito. Legislação. Ou a gente propõe, eu já propus, inclusive, uma nova Constituinte no Brasil, para nós podermos alterar o artigo 5º da Constituição. No Brasil, a nossa legislação, eu costumo dizer que ela é frouxa. Eu estava dando o exemplo seguinte, só algumas aberrações da legislação brasileira. O criminoso não é obrigado a falar a verdade. Correto? Mas a testemunha, que não tem nada a ver com crime, se não falar a verdade, é preso. Tem que fazer juramento. É brincadeira. O réu confesso não pode ser preso. Mas o suspeito pode ser preso provisoriamente por 81 dias. Que loucura, né? Tem alguma coisa errada. O cara que é preso em flagrante tem todo o rigor da lei. Mas o que foge da cena do crime, que a polícia vai atrás, que gasta dinheiro, que gasta viatura, que gasta até avião para ir lá no outro estado buscar, quando chega,
tem um benefício da lei porque ele não foi preso em flagrante. Aí você perguntou, Simar, quem fez essa Constituição? Os caras são doidos? Não, não era doido não. Mas era tudo ex-criminoso que passaram 20, 30 anos exilados, presos nos presídios da Ilha Grande, conviveram 20, 30 anos, voltaram em 85 para o Brasil, foram chegados como heróis nas cidades. Perfeito. E aí foram eleitos deputados constituintes. Perfeito. Foram para lá, fizeram a Constituição como se eles fossem voltar um dia. Aliás, muitos voltaram, né? E criaram uma Constituição, um conjunto de normas que dá mais benefício para o criminoso do que para o cidadão de bem. Essa é a grande verdade da Constituição brasileira. E Neucimar, só aproveitando um gancho aqui, o Vial falou do Lázaro. Eu vim até buscar aqui na internet para não cometer um ato falho, mas eu tô lendo aqui, ó, o Lázaro ele estava proibido de ser beneficiado pelas saídas, mas mesmo assim fugiu durante uma saída da Páscoa de 2016. Isso aí. O que você acha dessa questão aí? E fala também, aproveita para falar também sobre, na pauta de segurança pública, sobre o PL da saidinha, pô, ficou famoso aí. Essa foi uma luta que eu iniciei desde que eu cheguei no parlamento, para acabar com as saidinhas de presos no Brasil. Primeiro, a saidinha de presos passou a ser um problema para a família do preso e também para a sociedade. Eu presidi a CPI do sistema carcerário brasileiro. Eu visitei todos os presídios do Brasil. Lemos de Brito na Bahia, Aníbal Bruno no Recife, o Panda no Rondônia, o Pedrinho no Maranhão, o Complexo Gericinó no Rio, até o Cascuve aqui em Viana. Nós visitamos. Então, o que nós fizemos? Nós descobrimos que tem muitos presos, Léo, que quando sai na saidinha, sai com missão. Missão a ser cumprida. Sim. E eles têm que executar crime, têm que assaltar, às vezes têm que roubar, tem que cumprir a ordem do chefe da cadeia. Por quê? Porque o Estado não controla a cadeia no Brasil. A maioria das cadeias são dominadas pelo crime, pelos criminosos. Então, quando ele sai com missão. E quando ele volta, tem muitos que têm que trazer chip de celular, tem que trazer serrinha, tem que trazer carregador de celular, tem que trazer drogas, tem que trazer dinheiro, tudo escondido. Tem muitos até que não voltam porque sabem que se voltar vai morrer porque não cumpriu a missão. Então, passou a ser um problema para a própria população carcerária. Eu sou a favor de quê? Cumpriu pena, vai embora. Porque se o cara tá bom para ficar o dia todo na sociedade, por que ele vai dormir na cadeia, pô? Fica lá com a família dele logo, já passou o dia todo lá. Então, assim, eu, por exemplo, sou contra a progressão de regime para crime contra a vida. O cara matou seu pai e sua mãe, agora eu tô bonzinho. Progride de regime. E seu pai e sua mãe que morreu. Então, assim, por isso que eu apresentei um projeto de lei para acabar definitivamente com a saidinha no Brasil. E o meu projeto era o mais radical da cana. Tinha outros projetos que permitiam uma vez por ano, 2 vezes por ano, de acordo com a ficha criminal, de acordo com os exames criminológicos. E aí veio um projeto do Senado que estava tratando sobre tornozeleira eletrônica e permitia 2 semanas de saidinha da deputada Ana Amélia. E o Bolsonaro falou, não, senadora. O presidente falou assim, melhor, eu conversei com ele e com o Eduardo Bolsonaro. Vamos pegar o texto do Neucimar, que acaba definitivamente, vamos usar o texto dela que trata de tudo, vamos fazer um projeto só, e aí o relator, o capitão Derrite, né? Ele fez um substitutivo e apresentou na forma de lei, acolhendo o meu parecer, e graças a Deus, na Câmara já passou o fim da saidinha. Agora voltou para o Senado para uma correção que nós alteramos, e em breve o presidente Bolsonaro, se Deus quiser, vai sancionar ainda antes da eleição o fim das saidinhas de presos no Brasil. É uma grande conquista. Eu aprendi uma coisa, é melhor acender uma vela do que dormir no escuro. Não vai ser a solução da violência, mas é um passo importante. É um passo grande. O senhor não sabe a felicidade quando eu fiquei sabendo desse negócio. Quando eu vi esse projeto, que eu falei, rapaz, sendo aprovado isso aí, para nós, a gente sabe disso, para todo mundo que está envolvido com a segurança pública, sabe que é um grande passo. Não é uma vela. Não é uma vela. Esse dia eu recebi no Instagram, Vial, um filho, o cara se passou por filho. Parabéns, deputado. Chateado comigo. Por causa de você, eu não vou ver meu pai agora no Dia dos Pais. Falei, olha, seu pai deve ser um cidadão que cometeu um crime muito grave, porque se fosse crime de menor potencial ofensivo, ele não estava preso. Verdade. Se fosse um crime médio, ele estava progredindo de regime e já estava com direito de semiaberto. Para ele ter direito à saidinha, só tem direito à saidinha o cara que está encarcerado. E esse que está encarcerado é porque eu cometeu um crime de maior potencial ofensivo. E eu falei para ele, olha, seu pai, se ele tiver lá na cadeia, porque ele cometeu simplesmente um crime comum que você acha, ele vai sair de lá bem. Porque eu falo o seguinte, quem quer liberdade não cometa crime. Exatamente. E outra coisa, cadeia
não é para educar preso. Cadeia, primeiro, é para tirar o preso, o criminoso da sociedade. Segundo, para puni-lo pelo crime que cometeu. Quem educa é família, quem ensina é escola. Cadeia é para punir e tirar do meio da sociedade quem comete crime, quem leva risco para a população. Então, é nessa linha que nós defendemos uma legislação moderna, conectada com a atualidade brasileira para enfrentar a violência. É claro que aí tem outros fatores que também nós podemos trabalhar, né? A questão do acesso à educação melhor, infraestrutura urbana melhor, uma pessoa empregada também, mas nós não podemos botar a culpa da violência no Brasil nos analfabetos e quem está desempregado não, que tem muito cidadão bem formado e bem empregado cometendo crimes e às vezes crimes hediondos no Brasil. Verdade, verdade. Vial, você também, além de ser da COR e da Polícia Civil, a gente já comentou aqui também, né, sobre a Militibus, né? Militibus Paratus. Militibus Paratus. O que é isso, hein? É difícil esse nome, né? É difícil, eu vou até Militibus. Militibus. Militibus Paratus. Eu vou até falar que tem um significado em latim. Eu aqui, pensei que fosse até um guerreiros hash brown aí prontos, do King, do Burger King. Significa em latim guerreiros. Significa em latim guerreiros prontos. Ah, isso sim. O mais fácil colocar esse nome, né? É mais fácil, né? Mas aí não tem o glamour do negócio, né? A curiosidade, né? Pô. Aí, Leléo foi buscar. Você viu? Se não fosse essa dificuldade. Se não fosse esse nome esquisito. Não ia Mas gastar. conta mais aí pra gente da Militibus, qual que é a atividade, como que você trabalha lá, como que é toda a atividade que envolve aí a essa parte de armamento, segurança, treinamento. Tá certo. Então foi o seguinte, como é que funciona a Militibus? A Militibus eu iniciei dando treinamento, como vocês estão acostumados a ver aí, no treinamento de final de semana. O cara ir lá e fazer um monte de tiro lá com um ambiente simulado dentro de carro. Aliás, estou precisando treinar, que eu quero ter um porte. Já resolveu então. Já tá resolvido. Vamos marcar, eu vou. Já tá resolvido. Eu só sei atirar de chumbinha, eu sou bom, tá? Já tá resolvido então. Aí eu sei pegar de chumbinha em casa que eu sou craque. Aí só vai ver o que é treino de verdade, só vai ver. Então aconteceu o seguinte, da seguinte forma, a gente dava treinamento de final de semana, ambiente simulado. Treinamento veicular, você dentro do seu carro, simulando uma situação de assalto, defesa residencial e etc e tal. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber o seguinte, que em tudo na sua vida que você faz, que você não dá sequência nesse conhecimento que você adquire, você perde. Se você é formado em qualquer faculdade, por melhor que ela seja, se você não exerce a sua função, você vai perder. E agora você imagina isso, você portando uma arma de fogo. Você vai lá e faz, que a legislação te pede coisa simples, tá? Você fazer disparos no alvo multicolorido para você ter direito ao seu porte de arma de fogo. Isso não te credencializa, de verdade, na real mesmo, na prática, isso não vai te dar realmente a possibilidade de portar uma arma de forma segura. Então, o que eu criei? Eu trouxe vários cases de negócio e eu estabeleci uma escola de sobrevivência armada voltado para a defesa pessoal. Então a ideia que é? A gente trabalha com treinamentos constantes. São treinos diários, constantes, com 2 horas de duração, trabalhando toda uma mentalidade preventiva no camarada e, se necessário for, ele utilizar a arma de fogo dele. A gente estabeleceu, as nossas camisas, elas representam cores como se fossem faixas. Começa na branca, azul, roxa, marrom e preta. E a gente vai avançando de acordo com o desempenho do aluno. A ideia é que você treine o resto da sua vida com seu equipamento. Porque eu volto a dizer, pensa comigo, tudo que você for fazer na sua vida, que você não dá sequência, que você não entende como uma filosofia de vida, você vai perder, você não vai ter aquela destreza necessária num momento tão complicado da sua vida. Então, se a gente trabalha de forma continuada, a gente consegue executar muito melhor. Só quero puxar um ponto aí no projeto de lei que o senhor está fazendo com relação ao territorialismo, né? O senhor já parou para pensar que só o camarada que está com um radinho na mão, o moleque, que está lá na boca da favela, com um radinho na mão, ele só está com um radinho na mão porque não deram uma pistola para ele? Porque se tivesse dado uma pistola para ele tava com uma pistola, cara. Ele tá ali com um radinho. Ele está na fase inicial do crime, né? Exatamente. Se o camarada chegar para ele e falar bem assim, ó, toma um radinho aqui quando chegar o fogueteiro. O cara só tá com um foguete na mão porque não deram uma pistola para ele, porque não deram um fuzil para ele. É uma questão de tempo para ele chegar lá. Então, se a gente tipifica isso também como crime, a gente dificulta a vida desses caras. Verdade. Percebe? Porque é fato. É fato. A esposa
do traficante. Todo mundo tende a passar a mão na pobre da cabeça da mulher do camarada. A mulher do traficante, ela tem um papel tão importante quanto o próprio traficante na organização criminosa. Nós tivemos aqui no município de Vila Velha, aqui na família gerada Rua do Lixo, à época nós fizemos a investigação, o cara que era o dono do tráfico aqui da Rua do Lixo, quem comandava era a esposa dele. E a gente acaba sendo negligenciando essas coisas. Verdade. Sacou? Então esse projeto de lei de tipificar as condutas adequadas dentro é fantástico. Inclusive, fantástico a pena aumenta quando ele usa o menor para isso. Isso aí. A organização criminosa tem a pena aumentada quando eles usam o menor para essa prática de crime. Aliás, menor entre aspas, né? Um cara com 17 anos já faz filho. Me ajuda, né? Já estupra, não é verdade? Já mata os já outros. Já come 3, 4 hambúrguer, come 6 pães de sal de manhã, toma garrafa de Coca-Cola. Não é criança mais. Não é menino mais. Não tá gofando mais, né? Não tá mais. Já tá tomando caipirosca na praia, Heineken, já tá tudo. 17 anos, com a metralhadora na mão, ainda é considerado um menor no crime no Brasil e não pode ser nem tipificado criminalmente. É uma legislação que nós estamos combatendo, estamos trabalhando. Não é fácil aprovar leis na Câmara. Como eu disse, tem muitas leis que esbarram na Constituição. Eu posso alterar a lei, mas se eu não alterar a Constituição, não tem eficácia. E existe também muito lobby. Existe muito lobby dos operadores do direito e de algumas ONGs que tentam vender uma poesia para a sociedade e que às vezes não tem fundamento nenhum. Mas é isso aí, eu acho que segurança pública continua sendo um desafio para a sociedade, continua sendo uma grande preocupação. Aliás, as pesquisas mostram que 60% das pessoas da Grande Vitória se sentem inseguras aqui no nosso estado, apesar de todo o trabalho aí das guardas municipais que estão sendo criadas, né? Da Polícia Civil, do trabalho da Polícia Civil, da guarda da Polícia Militar, temos aqui um exército, temos uma marinha, para sermos um local bem seguro. Mas, como eu disse, outros fatores interferem na violência. E se você pegar as áreas mais violentas, são as áreas das maiores ocupações ordenadas em nosso município. Com relação a milíticos aí, eu já deixo aí para todos os telespectadores aí, a gente está terminando a nossa obra ali no bairro de Fátima, na Avenida José Rato, número 400. Todos vocês aí estão convidados a terem um treinamento experimental gratuito. 0800 aí para todo mundo. Opa, vamos lá, Léo. Tá fechado. Tá vamos fechado. Lá. Compromisso marcado. Show de bola. Nós vamos, além de atirar com 22 esse ano, não é isso? Isso aí. Além de atirar com 22. Isso aí. E a gente Na começa cabeça. com 22, né? 22, isso aí. 22, no 40. padrão. Antigamente tinha 44, que era carabina, né? É isso aí. Mas nós vamos começar com 22, tá bom? 22 Primeiro esse ano tiro, até o dia 2 é com 22. Depois eu vou lá tirar com ponto 40. E aí vai pra frente. Valeu. Mas até outubro tem que ser 22. Valeu. Tá fechado. Vial, agradeço aqui sua participação. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui debatendo essa ideia, trazendo um pouco da sua experiência aqui para a gente estar mostrando para o pessoal que é uma atividade complexa, né, como você falou, com soluções complexas também, né, para a gente trazer. E, assim, desde já a gente agradece sua participação. Deputado, até a próxima. Vamos estar junto nessa série aqui. Show de bola. Na PátriaCast, e você tá aí do outro lado, não esquece de curtir, compartilhar. Eu tô novo aqui nesse negócio, mas já sei eu lembrei que tem daquela que curtir, musiquinha, viu? Nós somos da PátriaCast, fiéis somos. Aí, ó. Já tem entendido. Gente, valeu, até a abraço. próxima. Obrigado aí a todos. Forte abraço para todos. Valeu.